Boa noite. Oi, boa noite. Que bom que deu certo. Eu tava achando, acho que a gente está se desencontrando nos horários. Eu solicitando o tempo todo, mas graças a Deus. E aí, tudo bem? Tá, tudo em paz, tudo bem. Ah, Sulamita, eu fiquei muito feliz quando eu falei com a Vilma e foi possível a gente ter esse bate-papo, porque ó, a gente já tem um grupo aqui de mais de 50 pessoas e acredito que vai chegar mais pessoas, porque tá todo mundo tão assim ansioso para É, ouvir de vocês que já estão vivendo algo que está todo mundo sonhando em viver, né? graças a E Deus. isso mesmo, eu estava conversando agora e separei um trecho aqui da Bíblia quando eu estava lendo em Eclesiastes, né? Há um tempo para todas as coisas. Então, vamos dizer que teve o tempo de parar e tem o tempo de voltar. E Manaus, que passou por tanta dificuldade, né? A gente pôde acompanhar aqui pelas notícias, passou. Tem até um salmo também que fala que o povo ele passa pelo vale. A gente não fica no vale, a gente passa. E vocês aí em Manaus passaram por esse vale, né? Pode ser que tenha ainda alguma bagagem de tudo que passou aí com o vírus, com a força do vírus que chegou forte. Mas como que tudo isso passou e hoje vocês já estão além desse vale, né? E antes de qualquer coisa da gente poder entrar, eu queria só mais uma vez registrar o agradecimento por você estar aqui com a gente nesse tempo e também dizer que você, como diretora de ensino aí do Instituto Batista Esté, né, em Manaus, e também tem outras cidades, são duas unidades, não é isso? Duas unidades aqui em Manaus. Que bom. Então a escola está crescendo. Eu estive aí com vocês duas vezes já, mas eu acho que já faz mais de 5 anos que eu estive aí e fico feliz de ver a escola crescendo, expandindo nessa proposta que a gente tem de educação cristã. Então, acredito que isso faz muita diferença também para a sociedade de Manaus e isso é uma bênção ver escolas cristãs se estabelecendo e crescendo na sociedade. Me Sim, fala, sim, pode falar. pode falar. Pode... Não, e você só me fala um pouquinho como que está a escola, nessas duas unidades, os segmentos que vocês atendem, como é que isso está Ah, tá. Os funcionando? segmentos, nós temos só os três segmentos mesmo, que é educação infantil, ensino fundamental um e o ensino fundamental 2. Ok. Assim, geralmente, nós já tivemos um ensaio para ensino médio, mas nosso slogan é assim, IBE, ensino de verdade. Então, a gente só faz aquilo que de fato é de verdade. Quando for possível para a gente fazer isso com muita responsabilidade, com muito critério e dedicação, então um dia faremos. Uhum. Por enquanto, nós atendemos só o Fundamental 2, porque é uma dedicação muito grande. É muito esforço, a gente conta com uma equipe, graças a Deus, assim, toda a nossa equipe, todos, eles são cristãos, né? Então, toda a equipe é cristã, então isso facilita muito o nosso trabalho. Tá todo É, mundo me ouvindo bem? Será? Estou falando baixo, alto? eu estou te ouvindo super bem, então eu imagino que está tranquilo para todo mundo. Ô, Sulamita, e hoje vocês têm quantos alunos nessas duas unidades? Tem uma média de 500 alunos nessas unidades, né? Nós somos muito seletivos em relação, assim, até esse controle mesmo de número de alunos, o material didático. Então, e nós não temos só alunos que sejam evangélicos, nós temos Sim. alunos, assim, os pais, eles gostam muito, eu acho que o Brasil, todo mundo, ele busca mesmo, ele assim, os pais eles buscam uma situação de civismo, de bons costumes, da moralidade, de uma ética, do ensino cristão, porque isso é importante. A gente Uhum. viu a nossa sociedade um pouco se degradando, né? Então, houve uma preocupação muito grande com isso. Eu, Uhum. sinceramente, eu já estava assim, meio desacreditada, sabe? Eu já estava desacreditada
com toda essa situação. Mas teve um levante, a partir de 2018, de pessoas querendo isso. Então, isso foi muito importante. Mas sabe o que eu percebi, Sulanita? Que entrando nessa questão, né, de escola confessional, dessa busca, tudo, que aquele clima de debate a respeito da BNCC, de toda aquela questão, vai ter ideologia de gênero, não vai ter, a escola vai ter que trabalhar. Eu acho que, de certa forma, isso assustou as famílias que ainda buscam preservar e ter alguns assuntos resguardados para o setor familiar, né? Então, ao mesmo tempo que teve a crise econômica forte em 2016, 2017, e isso fez com que a escola privada sofresse um pouquinho. Por outro lado, todo esse debate da BNCC sobre esse tema também trouxe famílias para escolas cristãs. E isso vem se acentuando, porque quando a gente começa a olhar para a sociedade, tudo que está sendo feito, as famílias começam a observar. E nem sempre são famílias cristãs, como você bem colocou. Tem famílias que confessam outra fé, mas buscam uma educação que realmente se guarde e que se estabeleça valores e princípios, né, para esse processo educacional. Então, eu fico feliz com o sucesso da escola aí, 2 unidades, quase 500 alunos. E é muito importante também que a escola se posicione. Então, o IBE é uma escola confessional, transparente É. de forma. Então. E temos Isso todo é o apoio dos pais, sabia? Isso é muito importante, esse apoio dos pais em relação a ser uma escola cristã e levantar a bandeira de uma escola cristã com o apoio de toda essa comunidade, isso é muito importante. Isso, porque todo mundo sabe onde está entrando, né? E É. me fala só agora, voltando para esse assunto conhecendo já a realidade da escola, né? Quando que começou a quarentena aí para vocês? Quando que as Então, escolas fecharam? nós, em março, quando os primeiros casos começaram, né, aqui em Manaus, aliás, a gente já ouvia falar aí no Sudeste, né, em São Paulo. Então, poxa, mas Manaus é muito longe de São Paulo. Eu acho que isso não chega com uma força muito grande aqui, não. Mas nós ficamos procurando. Nós ficamos procurando mesmo saber, porque era tudo muito novo para nós. Então, nós procuramos saber o que era, de onde vinha, como é que fazia, que sintomas, mas estávamos tranquilos. E o governo decretou o cancelamento das aulas, né, a quarentena, no dia 16 de março. Nós ficamos assim, sem aquele total apoio, porque estava tudo muito bem, não havia nenhum óbito em Manaus. O primeiro óbito em Manaus veio acontecer no dia 25 de março, e aí começou a surgir os casos mesmo, muitas pessoas contaminadas, os hospitais, geralmente as pessoas procuram mais os hospitais públicos e até os particulares, assim, os amazonenses, especialmente, né, nós de Manaus tivemos dificuldade com isso, mas graças a Deus foi passando. Teve um pico muito forte aqui, que foi em abril, maio, e eu ficava sonhando e orando a Deus todas as vezes. Às vezes eu caminhava e eu ficava pedindo a Deus, Senhor, tira logo esse vírus daqui, elimina, deixa a gente voltar à nossa vida normal. Mas parecia um sonho, porque cada vez que eu buscava pela a Fundação de Vigilância Sanitária, que dava os dados, aí morreu 78 hoje. Morreu, e sabe, aquilo assustava mesmo, né? Assustava. Então, a gente parecia que não ia terminar tão cedo, mas graças a Deus, Deus ouviu nossas orações, porque foi reduzindo e atualmente há uma redução muito grande de casos, de internações, de óbitos. Então, tem dias que dá 0 óbito a respeito dessa situação. Então, fico muito feliz. Está mais tranquilo, o pessoal voltou, porque o governo estabeleceu aqui o retorno gradual, né, dos estabelecimentos. Em 4 ciclos foram divididos. No caso de escolas, nós estamos no 4º ciclo.
que seria a partir do dia 6, e seria o último ciclo. O primeiro ciclo foram igrejas, alguns comércios, né? Depois o segundo ciclo, o terceiro ciclo, e nós entramos no quarto ciclo. Havia, claro, não era tudo assim, então, nós vamos no dia 6, mas nós nos programamos para o dia 6. Nós conseguimos programar tudo, elaborar tudo para o dia 6, porque poderia não acontecer. Poderia não acontecer, de repente poderia sair um novo decreto, olha, vamos adiar para mais longe. Então, mas no dia 6 nós iniciamos, né? Essa quarentena começou no dia 16, foi estabelecido aqui em Manaus, né? E nós do quarto ciclo entraríamos no dia 6 de julho. Então foram quase 4 meses com a escola fechada. E quase. É o tempo comum a maioria das escolas aqui do Brasil, porque São Paulo fechou em 18 de março, Rio de Janeiro também, o Sul também, Cuiabá fechou, acho que uma semana depois, pessoal de Cuiabá, e Nordeste também fechou em março, então é bem comum. Então, o que vocês passaram, outras escolas estão passando, agora se estendendo um pouco mais esse tempo com a escola fechada. Então, você pode imaginar esses diretores e professores e pais também, como que estão, assim, ansiosos e querendo ouvir tudo que está acontecendo aí. Então, vamos adiantar um pouquinho. Quando fechou a escola aí para vocês? Vocês entraram rapidamente nas aulas remotas? Não, não, a gente já trabalhava com uma tecnologia, mas não assim, né? Os professores, claro, o apoio dessa equipe foi muito importante. Então, nossos professores assim, deram um show. Não foi nada fácil, mas eles nos apoiaram o tempo todo e fizeram um pai, olha só que legal, um pai de uma aluna, ele já tinha trabalhado no Ministério de Educação em Brasília, na área de tecnologia. Uhum. Então, ele veio para Manaus e ele viu toda essa situação, ele se propôs a ajudar a escola e nos ajudou de uma forma fantástica, mesmo o tempo todo reunido conosco, nos orientando, nos ensinando, procurando assim ferramentas, procurando algo que pudesse atender. A gente começou pelo e-transfer, do e-transfer nós passamos pelo Google, pelo Classroom, né? Depois nós passamos para o Meet, fizemos o Zoom, então o que melhor se adequou para atender a todos os nossos alunos nesse período. Porque desde o início, nós sabíamos que as coisas não iam ser assim tão rápidas. Então, acho que no outro mês a gente começa. Nós tínhamos essa esperança, mas pelo andar que cada dia acontecia, a gente sabia que ia alongar um pouquinho. Então, nós corremos. Olha como Deus é bom. Nós estávamos chegando num período que nós mandamos umas listas, mesmo eles estudando presencialmente, tem um período no bimestre que nós mandamos listas para casa. Então, essas listas têm que ser entregues nesta semana. Na semana que teve a paralisação, né? Então, nós já estávamos todos preparados, eram várias listas de todas as matérias com 20 perguntas, então tinha assim um material vasto para os alunos ficarem em casa. Essas listas seriam o quê? Atividades, tipo um resumo do bimestre, com os conteúdos? Não, são listas de tudo que eles estudaram, eles tinham que fazer em casa. Mesmo que já estava programado, mesmo presencial. Veio assim na hora. Entendi. Já foi um conteúdo que vocês mandaram para casa, né? Entendi. Então, que bom que essa atividade particular da escola funcionou num momento bem oportuno. E deixa eu te fazer outra pergunta. Vocês, nesse tempo de parada, vocês já usaram os 30 dias de férias, de professor, de aluno, anteciparam essas coisas ou não? Não. Tá. Nós estamos trabalhando intensamente mesmo, na escola. Na escola, os alunos ficaram em casa, né? Mas nós ficamos
orando na escola. Foram momentos assim, que Deus nos dispensou de maneira maravilhosa. Nós nos reuníamos todos os dias em oração, em louvor, e a partir daí nós íamos trabalhar, nós íamos A planejar. equipe docente ia trabalhar na escola. Legal. Aham, E as todo. gravações, as aulas, tudo era feito na escola. Às vezes, não. Alguns Hum, preferiam fazer em casa e alguns... porque tinha um momento, por exemplo, eu tinha que gravar aula. Além sim. de coordenadora, eu também dou aula de educação cristã para os meninos de sexta ao nono. Então, eu tive que gravar aula. O meu momento de gravar essas aulas, eu gravava meia-noite. Era um momento tranquilo, calmo. Então, eu gravava meia-noite. Era o momento mais tranquilo que eu tinha, assim, de fazer essas aulas e enviar para os alunos. Sim. Quando era nas aulas online, né? As aulas online, aí eu já não fazia porque tinha outras matérias para serem feitas, então eles entravam, mas eu achei incrível. Nossos professores, olha, foram um show. Depois que eles pegaram a coisa, É. né? Que eles começaram a ter habilidades até de... Porque tinham professores tímidos, por incrível que pareça, eu também sou Uhum. tímida, a gente teve que ir para as campos, nós tivemos que, né, fazer, dar aquele show de professor. Então, nossos professores, eles conseguiram isso, que foi o dom de Deus e as bênçãos de Deus. Então, mas, ai, como é que eu vou falar? Nossa, parecia, depois, com o tempo, parecia assim que eles estavam super acostumados a fazer. Já tinha aquela habilidade Que de bom. fazer essas aulas, mas foi muito bom. Nossos professores nunca mais serão os mesmos. Eles Ah, criaram essa. habilidades que eles assim nem percebiam que eles tinham, né? E nós também, de organizar, de fazer a coisa acontecer, chegar até o aluno que está em casa. Então, Sim, assim, foi algo incrível, incrível mesmo. que E isso bom. serviu até de lição para nós, porque aulas presenciais ou não, a tecnologia tem que fazer parte da escola. Sim. A gente tem percebido e conversado assim entre os educadores, né? De que quem tinha resistência a esse segmento de inserir a tecnologia na escola, agora veio a fórceps e vai ter que funcionar porque realmente faz parte e realmente foi o nosso socorro, né? Nesse momento em que não podíamos estar próximos presencialmente, a tecnologia proporcionou que a escola realmente não parasse. E esse tem sido o nosso lema. O prédio fechou, a escola não. Então, em nenhum tem Não, momento sua escola fechou e nem tantas não, outras que eu estou vendo aqui, né? Então, que bom que você teve uma equipe que vestiu a camisa sem resistência e realmente entendeu o processo. Acho que foi fantástico isso que vocês fizeram, de os professores permanecerem na escola, né? Fazendo as gravações, se reunindo. Esse tempo de oração que vocês gastaram, né? É, foi muito importante para manter a equipe unida no foco e para fortalecer a fé num tempo muito difícil, né? verdade. Ô, Sulamita, e eu estou vendo muitos diretores aqui, eu já vi algumas perguntas que a gente já tinha aqui no roteiro, que é nesse tempo, sua equipe abraçou a causa, mas os familiares às vezes têm algumas dificuldades e até financeiras, porque a circunstância também alcançou eles. Em termos de cancelamento, de matrícula, especialmente da educação infantil, vocês tiveram baixa? Não foram tantos, mas nós tivemos alguns pais, né? Porque eram pessoas autônomas e que tinham seus comércios, tiveram que fechar. Então, a escola, a, a fé tem que andar junto. Nós tivemos que exercitar essa fé, tá? Para Aham. demonstrar muito amor, muito carinho para esses pais e compreender a particularidade de cada um. Então, houve uma conversa, as eles suspenderam o período até voltar. Nós fomos bem compreensivos a respeito disso. Claro que a escola sofre, porque economicamente
os alunos não estavam na escola, mas as coisas iam Sim. acontecendo, né? A escola tem suas despesas fixas, mas assim, nós pedimos a Deus, tudo colocamos mesmo em Deus, a orientação de Deus, assim, Deus ajeitou tudo para nós de uma maneira tão fantástica. Os alunos, os pais Milagres, que né? suspenderam, a gente criou uma habilidade muito legal. Assim, os pais que estavam preocupados, porque assim, eles não queriam ficar devendo a escola e eles estavam com essa dificuldade, então eles queriam cancelar. A gente fez para alguns, né? Outros apoiaram muito. Outros, olha, professor, estamos aqui e vamos apoiar a escola. Isso foi também muito importante. E a gente suspendeu. Olha, até voltar, está suspensa aí para você esse pagamento. Quando voltar, a gente retoma. Então, foi uma saída para a escola. E Mas quando com nós. alguns pais, negociando Com isso com situação pessoal, né? Caso a isso, caso. isso. É, Entendi. né? Então, com alguns pais, nós fizemos isso. Nós fizemos essa suspensão de pagamento. E agora, quando nós retornamos, eles retornaram. Então, os clientes, né, voltaram. Então, essa foi uma maneira que Deus iluminou mesmo. Abriu, porque, vou cancelar, eu não tenho condições, então cancela, tira. Aham. Não, a gente suspendeu e foi muito bom. Um mínimo, porque a maioria voltou. A Que bom, educação infantil também, graças a Deus. que bom. Fico feliz de ouvir isso. E vamos agora então falar dessa volta, né? Que acho que é o que está todo mundo também interessado assim de saber. Porque em tudo que a gente está ouvindo cria uma certa é, insegurança diante de tantas incertezas. Aí o que a gente tem de certeza é que vocês já estão andando neste caminho, vocês já estão trilhando essa fase do joguinho que a gente não chegou ainda. E vamos lá. O retorno da escola hoje, do IBE, está funcionando há 15 dias, não é isso? Já teve 2 Isso, semanas de aula. Ótimo. Está começando a terceira semana hoje. é isso. Tá ótimo. Quem que voltou para a escola? Só educação infantil? Só Fundamental 1? Só Fundamental 2? Ou todo mundo? Qual foi a estratégia de vocês? Olha, todos, assim, né? A gente, claro, conta mesmo com a proteção de Deus, conta assim com toda a orientação de Deus. Nós colocamos essa situação nas mãos de Deus. O nosso sonho era voltar. Nosso sonho, assim, cada dia que passava, nós tínhamos assim um sonho mesmo. Para mim era um sonho, um aluno entrando ali, né, por aquelas portas que foram fechadas. Então, graças a Deus, foi um sonho realizado. Sim. 80% dos alunos eles retornaram, nós começamos com todos os segmentos, infantil, fundamental 1, fundamental 2. Alguns, né, ficaram ainda em casa, nós passamos as aulas remotas para esses alunos que ficaram em casa. O plano é, em julho, alguns pais, eles têm, né, suas particularidades, seus temores, isso é muito compreensível. Nós não vamos de jeito nenhum colocar, cada um pensa da sua maneira. Então, o que nós temos que fazer é tomar todas as medidas preventivas que foram estabelecidas para as escolas que iam funcionar. Então, houve um investimento, claro, né? Houve todo o investimento. Nós tivemos que colocar totem para álcool em gel, de pedal, aquele tapete higienizador. Nós colocamos os dispensers de álcool em gel em várias partes da escola, em todas as salas. Nós já tínhamos isso na escola, né? Não assim a cada 4 metros, um dispenser com álcool em gel, mas nós já tínhamos isso, então facilitou. O álcool em gel já era algo que já estava, já era rotineiro na escola, né? Já tinha Uhum. essa rotina de álcool em gel. Então, nós voltamos com os critérios de a máscara obrigatória,
do distanciamento. Nós estamos o tempo todo orientando toda a equipe, os professores, nós passamos todo esse tempo. Quando voltar, nós tivemos que nos organizar. Então, graças a Deus, foi muito tranquilo, muito tranquilo. Eu só tenho a agradecer a Deus. Muito tranquilo. Mas eu estou curiosa, Sulamita. Vamos lá. A educação infantil, por exemplo. Aí eu sei que vocês têm um prédio separado da educação infantil, que é na frente da escola, né? Eu já fui aí e já conheço. Então, vamos lá. Educação infantil. Quantos alunos voltaram por cada sala? Como é que está sendo esse rodízio de vocês? Não estamos fazendo rodízio. Não está tendo rodízio? Não estamos fazendo rodízio. Estamos tendo aulas normalmente, com distanciamento, com todo o critério. Então, assim, graças a Deus, está muito tranquilo. Nós pensamos em fazer o rodízio, mas nós usamos o critério de que nós íamos ter muita atenção em cada detalhe e nós íamos, assim, buscar de todas as formas para que todos atentassem para essas regras. Aqui em Manaus, para explicar também, né, tudo está mais tranquilo, como eu falei no início. Está mais tranquilo, não há assim tantos casos. Hoje eu recebi o meu resultado da Covid. Eu fiz por curiosidade, queria saber se eu já tive, né, se fui assintomática, porque eu não tive nenhum sintoma, graças a Deus. Mas eu queria saber. E, de uma certa forma, eu até queria que meu IgG tivesse dado, que é para eu ficar mais tranquilo, mas não, negativo, tudo negativo, então eu não tive, eu fiz como curiosidade mesmo, né, o meu exame, e não tive contato ainda. Tenho muitos cuidados mesmo, sabe? Sempre cuidando da saúde, da minha alimentação, pedindo a Deus, lavando sempre as mãos, passando álcool em gel, o uso de máscaras é fundamental, esse distanciamento, todo mundo respeitou isso aí, a gente. Até os alunos, quando eles voltaram, quando eles vinham falar comigo, eles queriam chegar muito próximo, então eu tinha que explicar um pouquinho para eles. E nós temos uma aluna que todo dia ela fala assim: quando é que eu vou poder te abraçar? Quando eu vou poder te abraçar? Ela é da educação infantil, aí logo você vai poder abraçar. Então, há uma curiosidade. Então, só que agora ficou todo mundo enlouquecido, inclusive eu, porque só se fala de rodízio. Aí em Manaus não foi determinado fazer rodízio de alunos, tipo, tem que ter tantos por cento em sala, alguma coisa assim? Ou é só por uma questão da metragem da sala? Não, muitas escolas eles retornaram com rodízio, sim, na aula, né? Mas, a princípio, nós tínhamos feito um plano para rodízio. Mas quando nós fomos aparelhar a escola, né, colocar as cadeiras, nós vimos que não havia essa necessidade. Vocês tinham espaço para dar o distanciamento, entendi. Sim. Nós trocamos as salas que tinham maior número de alunos, nós trocamos, né? Pelas salas os que tinham menos, nós aparelhamos essa. Nós fizemos reunião com os pais antes, né? Nós fizemos e falamos, e foi um apoio assim muito geral. E aqueles que escolheram ficar em casa, os que escolheram ficar em casa, a gente continuou dando, né, as aulas remotas. Então, algumas, mas hoje eu conversei com algumas mães, elas estão loucas para voltar, porque era assim, quem optou para falar, para vir para as aulas presenciais, viria o mês de julho todo. Os que optaram por ficar em casa não poderiam decidir na metade do mês, agora eu quero voltar, porque a escola foi aparelhada para aquele número, né? Então, agora em agosto, a gente vai ver esse retorno, porque eu acho que muitos alunos, talvez 100% dos alunos, possam retornar à escola. Ok. Vamos lá. Aí você disse que já tem 80% dos seus alunos frequentando a escola, é isso? Isso. E 20% está em casa nessa aula ainda virtual, remota. E como que os professores gravam essas aulas? É outra curiosidade que já tem aqui, eu fico também querendo saber. Nós temos aulas
nós temos aulas de segunda a quinta. Na sexta, nós não temos aulas, porque é a hora que os professores vão gravar as aulas para passar para outra semana, né? Para Entendi. esses Então, o alunos que mês de estão em julho está casa. funcionando assim. Os alunos estão na Sim, escola de segunda a quinta. de Ok, segunda a quinta. tá certo. De Uma segunda a quinta, estratégia sexta, a interessante gente tem para gravar a aula da próxima semana para enviar para os que estão em casa. para os que estão em casa. Perfeito. Boa estratégia. Então, você já falou dos protocolos de higiene, de distanciamento, das atividades. E como é que está sendo o recreio, por exemplo? O programa, a grade escolar continua a mesma? Continua. Então, eu acho muito incrível, né? Como Deus coloca no coração de cada aluno, eles conseguem respeitar essa situação toda, eles sabem, eles viveram. Tem alunas que retornaram com sequelas a respeito disso na família, né? Nós Uhum. tivemos alunos que tiveram parentes, então todo mundo é bem consciente do que nós estamos passando. Então, eles conseguem ficar, né, com distanciamento, sendo orientados. Nós voltamos a fazer a aula de educação física, mas é bem diferente, né? É bem diferente. Eles então, a gente faz esse distanciamento, nós fazemos esse distanciamento. A professora ela faz um trabalho incrível na aula de educação física. Eles não Aham. ficam em contato um com o outro, mas eles se divertem, eles fazem todo. Nós temos uma área, nós temos um campo aberto, né? Um campo mesmo, temos uma quadra praticamente aberta, Sim. então isso permite, não é um local fechado. A escola ela tem áreas muito abertas, então já é um privilégio. A escola não é assim totalmente fechada. Você conhece, você sabe que tem uma área aberta. Mas agora veio a pergunta, porque Manaus é muito quente. Manaus é mais quente que Recife. E eu posso dizer, porque eu conheço Recife e passei mal em Manaus. Então, para mim foi uma surpresa enorme. Então, eu sei que as suas salas todas têm ar-condicionado. Vocês estão funcionando com ar-condicionado? Sim, não tem como. Não tem como, Entendi. porque a partir de julho vem aquele período muito, muito quente. As chuvas cessam, né? Porque até Aham. julho, até junho tem chuva, então ameniza mais o clima. Mas a partir de julho fica muito quente e cada vez mais vai ficar quente. Mês de agosto é mais quente que julho, setembro muito Aham. mais. Então não tem como não ter o uso do ar-condicionado. Mas Que bom saber disso, porque são questões assim que a gente fica realmente pensando, né? Como que vai ser feito? Recife mesmo é tão quente. São Paulo não tem esse problema, mas tem que estar tudo fechado, porque vai estar muito frio, julho, agosto, se fosse abrir, né? Então, bom saber que está funcionando. Ô, Sulamita, e nesses 15 dias de retorno, já teve alguma surpresa, assim, alguém que apareceu doente, que foi na escola e adoeceu depois? Não, não por ter pego na escola, mas que estava indo na escola e. não, ainda graças a Deus nenhum caso assim detectado de Covid-19, não. Agora, Entendi. uma das situações de regra que nós colocamos, se o aluno tiver algum sintoma, né, que até nem seja sintomas de Covid-19, estou com dor de barriga, então é que não vem à escola. Nesse Uhum. período, não. Então, os pais estão bem atentos, eles ligam, mandei porque ele acordou bem, eu vi uma coriza, acordou espirrando, então não enviei. Passa alguns dias, aquilo só foi, professora, isso era uma alergia mesmo. Então, volta, graças a Deus, nesses 15 dias e mais um dia, né, que foi hoje, já entramos na terceira semana, está bem tranquilo em relação a isso. Nenhum Que bom. aluno foi diagnosticado com nada disso, não. Nenhum sintoma até gripal. Deus tem sido muito bom conosco. Bom nisso, né? E falando da comunidade escolar como um todo, assim, como é que tá as outras escolas privadas, né? Que é a nossa realidade, que já começaram as aulas também. Estão fazendo, assim, protocolos, né, diferentes no sentido do que o IB está fazendo? Ou você já tem conhecimento de que começou de um jeito, já mudou? Como é que está sendo aí?
Olha, eu vi uma entrevista na TV a respeito do Sindicato das Escolas Particulares, onde eles falavam que as escolas particulares de Manaus, elas fizeram muito mais do que foi solicitado. Então, as escolas se preocuparam muito em aparelhar sua escola, em treinar seus profissionais, e isso tem sido muito importante. Isso traz segurança para os pais, os nossos alunos vêm à escola com mais segurança. Nós fizemos intensamente, nós ficamos assim não só o mês de junho preparando nossos professores, mas nós já vínhamos fazendo isso há muito tempo. Quando começarmos, vai ser dessa maneira, vai ser assim, nós vamos ter que fazer isso, nós vamos ter que fazer essa situação. Então, isso facilitou bastante, porque esse treino é necessário. Sabe, essas reuniões nós fizemos com os pais, claro, online, nós fizemos reunião assim com os pais antes de nós começarmos. Nós enviamos uma enquete para os pais solicitaram, os que vinham, foi um protocolo antes para falar, meu filho retorna sem problemas, e os que, não, meu filho não retorna, então nós passamos a dar aulas remotas para eles. Então, graças a Deus, foi bem tranquilo mesmo. E eu acredito que nas outras escolas também. Eu procuro ficar bem informada a respeito disso. Eu ainda não ouvi, nem soube de nada que em outra escola também tenha mudado. Não, por hora ainda não noticiou nada disso. Quem começou, está tudo tranquilo aqui em Manaus. Olha aí, que coisa boa de ouvir. Acho que isso está trazendo esperança para o coração de muitos diretores, pais, né, e professores que estão aqui ouvindo a gente. Vocês estão, porque assim, há muita divergência nas exigências por estado ou por município. Então, essas orientações que vocês estão seguindo aí são para o município de Manaus, para o estado? Quem é que está orientando vocês ou supervisionando a sua escola? É o estado, é o município? É o estado, né? A Secretaria de Educação, ela estabeleceu critérios e com esses protocolos todos. Então, nós seguimos e até colocamos coisas a mais, que é para passar toda essa segurança e também preservar, porque eu estou trabalhando, então eu tenho que preservar também a minha vida, né? Então, a gente pensa, claro, nos pequenos e tudo, mas nós pensamos na vida dos nossos professores, na minha, que ainda não, se Deus quiser, eu nem quero pegar, mas Que não está não, imune. não estou imune, né? Então, eu tenho todo esse cuidado. Tenho todo esse cuidado. Tem pias em locais bem estratégicos, como eu falei, esses dispensers de álcool em gel em toda a parte da escola, os alunos chegam, tem a medição, a ferição, né? A ferição da temperatura em cada um. E os pais têm sido assim muito parceiros, muito sinceros conosco. A professora depois liga, eu achei que ele não estava bem, então achei melhor não e levar para a aula, se amanhã tiver, ele volta. E eu fico feliz quando o aluno chega no outro dia tudo bem, tudo, então não foi nada, só foi um mal-estar em casa. Tá bom. Mas é tranquilo. Mas então, falando dessa nova rotina na escola, de aferir temperatura, acompanhar o aluno, vai lavar a mão todo o tempo, vocês não mexeram na grade? Como é que esse tempo se encaixa? Não, Diminuir o tempo da aula, alguma coisa do tipo? Porque, querendo ou não, isso toma tempo na entrada mesmo. A entrada que geralmente leva 15, 20 minutos para entrar aquele volume de aluno, fazer fila, ir para as salas de aula, agora tem. Todo mundo tem que ver temperatura, né? Aí termina o recreio. Era um ou outro que tem mais o hábito de lavar a mão, especialmente para os maiores, né? Mas agora não, agora todo mundo lava a mão, lava o rosto, passa álcool gel, tem todo um processo. Então, isso não toma mais tempo do tempo da aula, do tempo da manhã, vamos dizer assim? não, assim, eu acho legal que os alunos abraçaram essa situação. Então, assim, nossa escola, nós trabalhamos com muita disciplina. Então, os alunos, eles são bem disciplinados.
eles sabem o que até onde eles podem, o que não devem. Então, isso é muito importante. Eles sabem, até as filas que eles andam, eles sabem como andam, sem tocar um no outro. Isso, mas isso não é de agora. É. Já há tempo a nossa escola tem esses critérios de disciplina. Então, o aluno, para falar com o professor, ele levanta a mão, aguarda a vez dele de falar, para ele sair de sala, ele levanta a mão e pede. Então, o professor estabelece aquele tempo, quando vai sair, até chegar, se ele vai lá na coordenação. Quando eles vão para o lanche, eles têm que deixar tudo arrumado em sala para poder sair, eles têm que sair de fila, eles não saem correndo. Então, isso facilitou muito, não foi algo que nós começamos a implantar agora para ajustar essa situação. Então, como a escola já trabalhava com uma disciplina, que os alunos eles já têm este hábito, aí facilita. A entrada também sempre foi assim, de um por um, entra e vai entrar na sala, senta. Então, a gente ficou com os afetores, né? Até tivemos que treinar, porque isso aí não era de aferir a temperatura do aluno, isso não era uma prática na escola, e agora já está. E Os já alunos incorporou, vamos dizer assim, no dia a dia, né? Entendi. é, Mas ela está perguntando aqui, por exemplo, teu sexto ano, quantos alunos você tem no teu sexto ano? eu tenho 30 alunos. Nesse sexto ano aí, eles voltaram a metade, basicamente, acho que em 60%. Essa turma aí não foi 80%, não. Voltou Não, assim em tá, é só para a 60%. gente ter uma referência, porque de repente você podia ser aquela escola que trabalha só com 15, 20 alunos, mas não, 30 alunos acho que é a média normal das escolas privadas, né? 30, 40 chegando no sexto ano. Por exemplo, o teu É, terceiro ano do Fundamental 1, qual a média? não, eu, eu te confesso que eu não vou dar um número muito certo, mas eles são Tá, mas menos, tem né? 20 alunos? Tem 20 alunos no terceiro Não, o ano? terceiro ano não, mas eu tenho no quinto. Meu quinto ano, ele tem, se eu não me engano, 23 alunos. No Ah, quarto tá. ano, 21 Então, alunos. Então, eles entendi. voltaram. Então, eles voltaram a ser uma média de 80%. Esse sexto ano, particularmente, não. Assim, foi uns 60% que eles Tá. Mas voltaram. aí é uma questão pontual. Era só para a gente ter ideia, que eu estou vendo as pessoas perguntando aqui, se a quantidade de alunos que ela tem. Porque de repente você tem somente 15 alunos numa sala. Aí é fácil trazer 80%, entendeu? Mas não, você É, tem a média que é comum. mas É, nós você temos tem. salas assim. Nós temos salas assim. Como você me perguntou do sexto ano, É, então, tá, mas tá. nós temos que tem assim essa quantidade, né? Entendi. Escola pública também voltou aí em Manaus? Não, ainda não. Ah, As ok. escolas públicas não voltaram, só as particulares. Ok. Que bom que o governo, o estado, entendeu que assim a gente lamenta, mas a realidade é que a estrutura nesse momento é que faz a diferença, né? Que bom, É, então, que está tudo está correndo bem previsto aí, funcionando. para voltar em agosto, né? Está previsto. Não sei se isso vai acontecer. Aham. A carga horária continua normal, horário de entrada, horário de saída? Na nossa escola, sim. Tá. As aulas extra classe, extracurricular que vocês devem ter também, futsal, balé, atividades extras assim, voltou ou Não, por enquanto não? não, por Ok. enquanto não. Inclusive, nós tínhamos, né, o turno integral, nós não Isso, voltamos com ele. Nós não tá voltamos. certo. E no caso também deve ter feito alguma mudança na grade, porque as aulas estão sendo só de segunda a quinta, né? Então, alguma coisa da sexta-feira fez um ajustezinho. Perfeito. E em termos de calendário, assim, uma curiosidade que eu tenho, eu nem estou na escola, mas fico pensando assim, o Estado aí já posicionou alguma coisa para uma data de corte? Quando que encerra 2020? Quando que pode se pensar em 2021? Olha, não tem ainda nada. O que está sendo exigido são as 800 horas de aula, né? Sim. Mas não os 200 dias de aula, não. Só as 800 horas. Como é que Aham. vai ser feito isso para eles? Nós totalizamos as nossas
horas de aulas na parte remota, né? Nas presenciais, nós contamos todas. Então, o nosso calendário, a gente ajustou, claro, nós ajustamos Tá. o nosso calendário. Agora, como vai ficar? Porque, assim, a quantidade de horas nós vamos conseguir até dezembro, se não tiver nenhum imprevisto, daqui para frente ficar normalizar mesmo, nós vamos até dezembro, está tudo certo. As aulas, toda a nossa programação vai se encaixar bem. Tá, joia. Querida, a gente tem aqui uns minutinhos, porque como eu entrei uns 2, 3 minutos antes, a gente está quase batendo o tempo de 1 hora aqui do Instagram. Então, eu já queria registrar o meu agradecimento ao pessoal que está assistindo a gente, acompanhou a gente aqui. Obrigada mesmo. Essa semana inteira, quarta-feira, vai ter a professora Débora Muniz falando sobre esse ajuste de calendário, tá? Às 4 da tarde. A gente está preparando aí os informativos, tudo para vocês. E essa semana inteira a gente vai ter alguns momentos assim para conversar sobre essa volta neste clima de conversa boa de amigos, de educadores querendo encontrar soluções para esse tempo. Então, meu coração está muito agradecido a Deus, primeiro pelo livramento, a toda a comunidade escolar aí do Instituto Batista Esté, em Manaus. A você, Sulamita e Vilma, estenda meu agradecimento à Vilma, que já me recebeu na escola super bem e é parceiro da associação, da AXE. E quanta gratidão de ver como que vocês passaram por esse problema e hoje, já estando além dele, como que vocês estão lidando. Então, assim, a gente pode continuar conversando aqui, mas eu só queria deixar, assim, esse registro de gratidão a você por compartilhar conosco tudo isso que vocês passaram, tá bom? E assim, como eu já estive na escola, realmente tem uma questão muito especial no valor da disciplina dentro dessa escola, né? E como os pais abraçam essa causa. Porque eu vi algumas pessoas colocando aqui, nossa, que diferente. Mas é uma postura da escola. Então, do mesmo jeito que a escola se posiciona, nós somos uma escola cristã, confessional, ela também abre muito jogo na hora da matrícula, né? Que a escola tem regras de disciplina e que tem que seguir tudo aquilo. Então, eu acho que você podia também já se despedindo e pontuar esse aspecto aí, que eu acho que ajuda todo mundo. Primeiro, assim, eu agradeço, né, essa oportunidade, agradeço a Deus por nos dar essa oportunidade. E falo, se tiver, os diretores que estão assistindo, olha, não tenham medo, sabe? Coloquem diante de Deus. E Deus, assim, é supremo mesmo, Deus é maravilhoso. Ele ouve a oração dos seus servos. E Deus faz coisas maravilhosas. Hoje nós estamos vivendo algo que era sonhado. Então, com muita coragem mesmo, a gente preferiu confiar assim, no que a palavra de Deus nos diz, do que o jornalismo. Aqui fizeram trincheiras para enterrar o pessoal. Os enterros coletivos, era aquela coisa assustadora, era de a gente nem conseguir dormir. Mas, assim, Deus nos deu a serenidade, a fé de confiar, de retornar, de se organizar para isso. Então, não tenham medo, não. Sabe, Deus vai fazer o melhor que tiver de acontecer, vai acontecer, e Deus, ele vai sustentar os seus filhos, ele nos ama, ele ama essas crianças que estudam aqui conosco. Nós falamos a sua palavra diariamente, ou mesmo que não, Deus, ele está vendo todas essas coisas, tudo isso. Esse coronavírus não passou despercebido por ele, não. É Então, verdade. assim, Deus vai nos dar vitória. Se Deus quiser, o Brasil todo, logo, logo, vai estar livre disso aí, né? Então, assim, hoje a gente já. Aqui em Manaus, o pessoal está saindo mesmo, está indo para o centro, para os shoppings, mas cada um tem suas particularidades, né? A gente evita, eu evito muitas coisas, Uhum. mas já está normalizando, graças a Deus. Que bom, é uma palavra de esperança mesmo. E como é que fica essa questão da disciplina na escola? Eu acho que o pessoal quer saber aí, como é que vocês expõem isso para os pais? Como que os pais abraçam essa bandeira da escola? Como eu falei, acho que eles queriam, isso eles querem, é necessário, tá? Porque a escola acaba sendo uma extensão da casa para eles, porque muitos pais eles tratam isso em casa.
Então, eles querem que continue essa mesma situação de disciplina na escola. E se a escola favorece isso, facilita muito, sabe, essa educação da própria família. Então, a escola estabelece desde maneira de sentar, desde maneira de andar, do que conversar, e eles acabam se sentindo seguros. E alguns pais até, eu tive que conversar com alguns pais que eles faziam uma ameaça, eles diziam assim, se você fizer isso, você sai da escola. Então, eles têm medo, né, do novo. Não, não. Então, assim, muitas crianças, algumas talvez até nem gostem, mas depois eles vão compreender que isso era para o bem deles. Mas é tudo feito com muito amor, com muito carinho mesmo. Nada, sabe, aquela coisa de quartel, não. A gente estabelece, eles entendem, olha, tem que andar em fila, tem que sentar, levanta a mão para falar com o professor, tem que respeitar o seu momento, nada, procuramos evitar bullying, tudo isso. Então, acaba sendo mais tranquilo.